Bem-vindo ao Há Controvérsias, eu sou Maurício Saliba e hoje vamos falar sobre a questão da exportação da nossa cultura, principalmente o carnaval. Para isso, eu tenho a presença aqui da professora Fabiana Lopes Cunha, que é da Unesp de Ourinhos, que eu tenho muito prazer em receber e vai se apresentar para nós. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao seu convite, Eu agradeço. Maurício, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês e a todos que estão nos assistindo, né? E para mim é uma honra estar aqui podendo falar um pouco sobre o meu trabalho, né? E sobre a cultura e a exportação da nossa cultura pelo resto do mundo. Ótimo, muito obrigado. Você queria que eu contasse um pouquinho sobre a minha trajetória? Sim, você graduada na Unesp, graduada na USP, né? Eu fiz toda a minha formação. Hoje? Toda a minha formação, né? A graduação, o mestrado e o doutorado foram na USP, na área de História da Cultura. História da Cultura. Né? E depois o meu pós-doutorado foi no King's College, em Londres, né? Para trabalhar com o Carnaval de Notting Hill. E hoje eu sou professora da Unesp, dou aula de História e de Sociologia, né? E dou aula também na pós-graduação, mestrado e doutorado, né? Trabalho em Assis. Muito e bom. em Ourinhos na Geografia, no curso de Geografia. Ótimo. Então, Fabiana, assim, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Carnaval é uma coisa que ainda tem um certo preconceito. Há muita gente que acha que o carnaval, essa festa popular, é algo de perder tempo, é algo para nos iludir, para que nós, na verdade, esqueçamos de outras coisas todas, mas tem uma importância cultural muito grande no país. Como é que se deu o seu envolvimento com isso? Porque é uma professora de artes, de história, da USP, da Unesp, trabalha com carnaval. Como é que você se envolveu com isso? Então, na verdade, assim, meu envolvimento com a música veio desde muito cedo, né? Meu sonho era ser concertista, eu me formei em piano, né, em Campinas. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com história e música. Então, desde o primeiro ano da graduação, Entendi. Eu já foquei para isso. Que difícil isso, né? Juntar o que a gente gosta, né? Música, com o nosso trabalho, com a história, né? Então, mas sempre foi um objetivo. Foi um objetivo na minha vida de juntar minhas duas grandes paixões, né? Música e história. Bacana. E eu conseguia fazer isso em 90. E toda a minha formação musical era na área erudita, na música erudita. Certo. E aí eu falei, não, eu quero um desafio. Eu quero conhecer mais da cultura popular, da música popular. Então aí eu fui estudar o samba, né? E aí a minha iniciação científica, né, na graduação e depois o meu mestrado foi... Eu sempre tive uma paixão pelo Rio de Janeiro, não sei te explicar exatamente o porquê, né? Talvez esse clima, não é do samba, da música? Eu acho que é o clima do samba, da música, o samba pulsa na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Tem gente que fala, em São Paulo não tem samba. Não, tem. Só que a energia que você sente no Rio de Janeiro com relação a essa questão do samba em todos os lugares, né? O samba impera na cidade do Rio de Janeiro. E também por ter sido a capital federal, né? E, enfim, tem uma importância histórica, né? Anterior, né? A São Paulo. Então, para mim, sempre foi um desafio. Então, eu comecei a estudar e a tentar entender. Então, o meu mestrado, que acabou gestando um livro que chama Da Marginalidade ao Estrelato, o samba na construção da nacionalidade, eu tentei entender como é que o samba de marginal, de música marginal, proveniente dos terreiros, né, de candomblé, ele deixa de ser marginal para se tornar símbolo de brasilidade. Entendi. E aí, para isso, eu fui tentando entender como é que ele vai mudando junto com a cidade do Rio de Janeiro. Né? Há toda uma história do samba com o Rio. Isso. E é bom sempre pensar que marginalidade no sentido de estar à margem, não de crime. De crime também. De crime também? De crime também. Né? Assim, havia uma legislação no Brasil que era contra reuniões de negros. Candomblé era capoeira. E o samba, na verdade, há toda uma trajetória, uma história de que ele era feito exatamente nos terreiros, no fundo das casas, né? Das tias, né? Tem uma famosa que é a tia Ciata, né? No Rio de Janeiro. Ela era a mulher de um funcionário público, então ela tinha uma certa proteção. Isso já acontecia, como até hoje acontece no Rio, esse diálogo entre as instituições formais e não formais, né? E então ela tinha essa proteção policial, então a polícia em geral protegia e poupava o terreiro dela. E ali se fazia batuque e samba após os cultos religiosos. Quer dizer, esse batuque era o problema, meio ligado à questão religiosa, a uma contravenção, algo
Então, isso que você está falando é interessante, porque eu acabei até inclusive escrevendo um artigo sobre isso, que a minha tese é que o nosso primeiro samba pelo telefone, ele na verdade ele era uma música de candomblé, que foi modificado o ritmo para de partido alto para um samba machichado, certo, com uma letra cheia de humor, de crítica ao chefe da polícia, né, chamando ele de chefe da folia, e isso acabou fazendo um grande sucesso, né, na cidade do Rio de Janeiro. E estourou nas gravadoras. E o carnaval já nasce na Idade Média, né, essa história do carnaval, com essa coisa de inversão da ordem. O carnaval traz dentro dele a ideia de inversão da ordem, não é? Sim, o carnaval, ele na verdade, tem gente que fala, né, aí mais na questão da antropologia, sim, que ele viria das Saturnálias, né, dos bacanais, na antiguidade ainda. Roma, Grécia. Sim, sim. E essa subversão da ordem, ela sempre existiu, né? Então ela continua, o Bakhtin trabalha muito isso, né? Tá. A questão do carnaval medieval, sim, né? O Peter Burke fala um pouco também. Tá. Tem alguns autores que trabalham com isso. Aí eu fui tentar entender isso no Brasil, né? Quer dizer, como é que funciona isso? Então o meu mestrado foi para entender como é que o samba se torna símbolo de brasilidade, certo, né? Quer dizer, ele deixa de ser marginal, como é que ele se transforma em símbolo de brasilidade, e inclusive de exaltação ao trabalho, né, de deixar essa cultura de lado malandra, para conseguir exaltar. Isso é uma coisa algo dentro da ordem. Então, isso eu tento mostrar no livro, que há um drible, vamos dizer assim, dos compositores. Entendi. Então, o Getúlio tenta implementar o trabalhismo com o samba. Sim. As pessoas exaltam esse trabalho, mas ao mesmo tempo há trocadilhos, há brincadeiras com o próprio ritmo que mostra outra coisa. Tá. Então, por exemplo, negócio casar. É uma música do Ataúfo Alves. Negócio significa negação do ócio. Sim, negar o ócio. Sim. E aí ele fala, veja só a minha vida como tá mudada. Bem assim. Quer dizer, a vida não tá mudada, a vida tá uma chatice. Entendi. E aí ele vai dizer que a vida do trabalhador... trata um pouco disso. Isso, então eu misturo o meu conhecimento de música com o de história para mostrar que a música fala uma coisa, mas canta outra. Entende? Quer dizer, ali meio que submerso, né? E subverte a ordem também. Subverte a ordem. Porque é bom te lembrar também que essa questão do trabalho, que você diz o trabalhismo, ela também vem inverter uma tendência no Brasil, nobiliárquica, dos nobres, de negar o trabalho e valorizar o ócio. Sim. Porque trabalhar era coisa para escravo, para gente pobre, desqualificada, não é? E foi muito difícil você implementar, né, essa mudança numa sociedade de tradição escravocrata, sim, onde você tem uma visão do trabalho extremamente negativa. E se atribuía aos escravos essa pecha do ócio, de não querer trabalhar, da indolência, que foi atribuído aos índios. E depois, no final da escravidão, há um discurso, né? Um discurso oficial, né? Que se trata disso, que não se quer, inclusive, contratar esses negros libertos porque querem brancos, europeus para trabalhar em casa, enfim. Quer dizer, o samba está nisso. A importância do samba é um pouco isso. Ela revela a nossa história, ela mostra a trajetória, ela enfrenta esse discurso. Enfrenta esse discurso e eu vejo esse enfrentamento até os dias de hoje. E é por isso que eu entendo o samba como sendo o sucesso do samba e do carnaval está relacionado a essa habilidade das comunidades, não só de dialogar com as autoridades, mas também de conseguir transpor esses obstáculos através da negociação, não necessariamente do conflito. Entendi. Quer dizer, às vezes é mais importante negociar. Quer dizer, dentro da negociação há ganhos, não é? Essa negociação sempre, eu acho que velada, e uma negociação que nem parece negociação. Sim, que é o que a gente chama de Pai João. Ah, é? Eu queria depois comentar. Ok. Vamos para os nossos comerciais, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso e falar um pouquinho também sobre o carnaval hoje. Eu queria saber se ele realmente está perdendo a força, que é o que parece, ou se ele está ganhando uma outra cara, uma outra dimensão, saindo do Brasil, como é que nós somos vistos lá fora, tá? A gente volta daqui a pouco com a Fabiana para falar um pouco mais sobre isso. O A Controvérsia está de volta. Hoje estamos falando sobre cultura brasileira, carnaval principalmente, com a professora Fabiana Lopes, que trabalha o tema na Unesp, trabalha o tema no seu pós-doc na Inglaterra.
Fabiano, é um papo interessantíssimo, né? Porque mostra essa relação da história do Brasil com o samba, com o carnaval. A gente é muito reconhecido pelo nosso samba e a gente não sabe muito bem o porquê. Assim, hoje, e antes disso, quer dizer, o samba, ele tem a ver, o carnaval tem a ver com o samba, carnaval e samba estão ligados desde o início, samba e carnaval é uma coisa só? Não. Então, essa, na verdade, foi a minha investigação no doutorado, né? Então, quis entender como é que essa festa, ela virou o sucesso, né, que se tornou em meados, década de 30 do nosso século XX. Sim. E aí eu voltei para o século XIX para entender que tipo de som, sonoridades que essa festa tinha e como ela era. Entendi. Né? E aí você vai ver que no século XIX, até a década de 20 do século XX, não havia uma música específica para carnaval. Então você tinha valsa, você tinha shot, você tinha quadrilha, você tinha trechos de ópera, né? Tudo dentro do carnaval. Tudo dentro do carnaval, né? Então, assim, a primeira música que a gente vai conhecer hoje de sucesso, né, que vai ser tocada no carnaval, vai fazer sucesso, é a da Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas, que era para um cordão carnavalesco, né? Que na época era muito mal visto, inclusive, né? Era visto como uma manifestação de gente pobre, simples. Sim, sim. Então não era uma coisa vista com bons olhos pela elite letrada brasileira. Sim, sim. Né? Mas foi a primeira música de sucesso. E quando fazia sucesso, as pessoas repetiam essa música todos os anos. 4 ou 5 anos seguidos. Às vezes mudava uma letra, em geral em referência a algum tipo de acontecimento político, de humor, uma crítica bem-humorada. Então ficava o mesmo ritmo, a mesma melodia, mas com outra letra. Isso era muito comum. E não é um samba, né? Não. Tá. O samba, ele vai, na verdade, começar a se tornar, né, o grande ritmo da festa em fins da década de 20. Na verdade, fins da década de 20, início da de 30, quando já se criam as primeiras escolas de samba, né? E com a implementação do Getúlio Vargas dos concursos carnavalescos, da melhor música de carnaval, né? Entendi. Que vai ser na década de 30. E aí o samba vai se transformando na música de carnaval. Se fala em carnaval, hoje você pensa em samba. Aí você vincula. Né? É a partir da década de 30 e o que samba, isso se o instala. samba é uma criação nossa? O samba é brasileiro, é nosso? O samba é nosso. É nosso, nosso. É totalmente nosso. Não há samba em outro lugar. Existe, existe desde que a gente exporte ele, né? Quer dizer, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas assim, o samba é um ritmo nosso e por conta disso, por toda a história e trajetória desse gênero musical, ele se tornou símbolo de brasilidade. Assim como na mesma época, né, na década de 30, você vai ver, por exemplo, o tango vai se tornar o gênero musical na Argentina. Sim. Né? Você tem outros ritmos, a cúmbia, por exemplo, na Colômbia, em outros países latino-americanos. Então você tem esse momento, é muito interessante, né? Como é que a história, eu sempre comento isso com meus alunos, é como, sabe quando você joga uma pedra no lago e aquelas circunferências vão se formando? Sim. É isso, né? Parece irradia. Que irradia, isso. Então parece que naquele momento, naquele contexto, a história, ela promove certas ações similares em vários lugares. E nasce nos terreiros, quer dizer, o batuque, esse ritmo nasce nos terreiros. E não só nasce nos terreiros, como é muito interessante, se você pegar toda uma discussão e literatura no século XIX, você vai ver que batuque, samba e candomblé são coisas similares. Então muitas vezes eu falo assim, eu vou num samba. Certo. Não significava que eu ia num batuque. Entendi. Eu estaria indo num candomblé. Então, assim, essas palavras se misturam. Sim. Porque elas simbolizavam para aquele grupo a mesma coisa. Entendi. E por isso o preconceito inicial, e depois por um longo tempo ainda. E talvez até hoje. Não é? Sim, ainda sim. Acho que ainda tem. Esse caráter, assim, do samba e do próprio carnaval, como um caráter de desafio, um caráter de enfrentamento, mesmo que enfrentamento meio na negociação, o carnaval desse ano resgatou um pouco isso? Muito. Eu comentei com você, né? Eu tive uma sorte muito grande, porque foi a primeira vez que eu consegui ir para Sapucaí, né? Que sorte. Tive um acidente horrível em 2013, quando eu ia pela primeira vez, não consegui. E nesse carnaval, a gente teve várias escolas de samba que fizeram manifestações e mostraram para o mundo, né? As questões que estão afligindo ao povo brasileiro, questões políticas, questões muito sérias, né?
a Tuiuti com a comissão de frente dela, né, falando das duas formas de conflito que haviam, né, e que, na verdade, a grande questão ainda há. Ainda há, né, sim. Que é o que a gente chama do conflito, do embate, sim. né, e o da negociação, que é o Pai João. Sim. Então mostra, né, o Preto Velho, né, a negociação que ele faz com o feitor, e tudo isso é mostrado ao vivo para o mundo inteiro assistir. Né? A Beija-Flor, eu me emocionei muito, né? Comentei também o samba enredo. Sim, a letra, né? Meu Deus, que coisa linda, né? Eu acho que resgatou um pouco essa coisa, né? Ó, pátria amada, por onde andarás, né? Exatamente. Teus filhos não aguentam mais. Quer dizer, acho que todo mundo sentiu um clima de um novo carnaval, aparentemente, um carnaval que era uma mesmice, por um lado, né? de repetições, de temas que há bastante tempo não tocava em feridas dessa forma que tocou. Eu acho que esse ano, animou um pouco, né? Não só animou, como assim, eu percebi pessoas que nunca se envolveram com o carnaval. Nem assistiam. Nunca assistiam. De repente, houve uma explosão de discussão. Sim, eu percebi isso. Nas redes sociais, inclusive. Né? Eu acho que vamos esperar com mais, do próximo ano, o carnaval, vamos esperar com mais ansiedade, talvez. O que virá? Eu acredito, e vai ser um grande desafio. Sim. Né? Porque eu imagino assim, como suplantar o que foi esse ano. Né? Porque 2017 foi um ano muito pesado. Sim. Né? E de repente isso é mostrado, né? Esses conflitos, essas angústias, né? Foram explicitadas para o mundo inteiro ver em forma grandiosa. Eu cheguei a comentar isso com você, para mim, a hora que eu vi, é o maior espetáculo da Terra. Sim, não tem maior. Uma energia igual, não é igual quando você assiste na TV e você sente ao vivo. Ao vivo a energia, o entoar, a participação das pessoas é realmente fantástico. E, Fabiana, assim, parece que no interior o carnaval perde um pouco a força. Os clubes não tem mais, né? Os carnavais parece que as pessoas viajam. Isso se constata, o carnaval está perdendo a força no Brasil? Olha, eu não consigo enxergar isso. Eu acho que alguns lugares, sim. Né? Até porque o carnaval é uma festa cara. Né, para você organizar, mesmo que sejam blocos. Entendi. Que a gente percebe que há um renascimento dos blocos em vários lugares. A gente estava conversando um pouco antes sobre isso, sim. Né, em algumas capitais. Porto Alegre esse ano não teve carnaval, também foi discutido muito isso. Sim. Por outro lado, você tem uma exportação desse carnaval para outros países. Você tem um carnaval que hoje está se tornando muito forte no Brasil, que é o Carnaval de Uruguaiana, que é hoje o terceiro maior carnaval, considerado o terceiro maior carnaval no Brasil. Entendi. E a cidade para, né, num período posterior ao carnaval de São Paulo e Rio. Sim. Há um diálogo intenso com o Rio de Janeiro, com artistas e tudo mais. E está mudando um pouco a forma, talvez? Eu não sei se a forma, eu acho que a forma continua a mesma. Eu acho que o que está mudando é esse diálogo, que está se tornando mais intenso. Por exemplo, em Uruguaiana, a fronteira, né, faz fronteira com a Argentina. Certo. Então você tem algumas cidades que participam intensamente e ativamente na Argentina desse carnaval. Interessante. Muito bom. Eu queria, depois dos nossos comerciais, falar um pouquinho sobre a tua experiência na Inglaterra. Tá bom. E como é que os ingleses, como é que os europeus veem o carnaval, como é que nos veem também, tá? Então daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua com esse bate-papo interessante com a Fabiana. O A Controvérsia está de volta, hoje falando sobre cultura popular e carnaval, com a professora Fabiana da Unesp. Fabiana, nós paramos no último bloco falando sobre o carnaval, da importância dele, né, sua história, trajetória e história no Brasil, mas fora daqui. O carnaval é uma coisa que nós levamos. Você fez o seu pós-doc na Inglaterra, estudou o carnaval na Inglaterra, uma escola de samba que existe na Inglaterra, você me contou. Fala um pouquinho sobre isso. E fala, o carnaval é uma coisa boa que nós exportamos? Porque ainda há um preconceito. O carnaval como essa festa popular, como algo que explora o corpo, como algo, ou seja, nós na verdade exportamos o carnaval e é uma coisa boa a ser exportada? Olha, eu sou bem suspeita para falar. Sem dúvida. Eu amo o carnaval e o samba e eu considero que nós brasileiros, uma das coisas que a gente faz de melhor, né, e exporta
de melhor é a nossa cultura, é a nossa música, é o carnaval, a nossa festa. Sim. Né? Então eu fui para estudar isso em Londres, né? Fui para estudar especificamente uma escola de samba, nós temos duas em Londres, Certo. no Carnaval de Notting Hill. O Carnaval de Notting Hill é um carnaval fora, bem diferente do nosso carnaval. Ele acontece no final de agosto, no último Bank Holiday, que é o último feriado, né, bancário. E verão importante, ainda, né? E fecha o verão. Fecha o verão. Encerra o verão, Sim. né? Então, assim, ele não tem, como nós temos aqui a Sapucaí, né, Sim, um sim. sambódromo, até porque o formato é diferente. Tá. Ele surgiu de questionamentos e de conflitos entre os caribenhos e os ingleses, né? Isso começa em 58 e ainda em espaços fechados, e ele vai para as ruas em 66. Certo. Né? Depois do assassinato. Então faz tempo, cara. O carnaval já está lá há bastante tempo. Há bastante tempo. E sempre foi a cultura caribenha, os caribenhos sempre consideraram esse carnaval como sendo uma forma de manifestação, certo. de reivindicação e também de um certo empoderamento dessas... Quer dizer, o carnaval sempre tem por trás essa questão, né? Tem. Essa força. Tem. É impressionante, né? Mesmo sendo em outro país, sendo com outros povos, outra cultura. Quer dizer, ao contrário da ideia de que ele aliena, ele não é uma alienação. Eu discordo. Imagino. Eu discordo disso, né? Então, assim, ele tem... só que assim, veja, em Londres, Sim. há uma parte que não gosta desse carnaval, sim. porque a violência aumenta, tá. a segurança, o custo, enfim. Como aqui também, né? Tem esse discurso, né? Mas você traz... É a maior festa de rua da Europa, o Carnaval de Notting Hill. Olha em que Londres. interessante. Nós temos em torno de 2 milhões de pessoas. E as ruas de Londres, o metrô fecha, lugares, as lojas fecham. Quem não gosta enlouquece mesmo, né? É uma loucura. E assim, mas Londres se modifica, Sim. né? E aí você tem aquelas fantasias gigantescas dos caribenhos, mas você tem 2 escolas de samba. Certo, que foi que eu fui para ver e analisar. Aqui eu fui estudar, foi a Paraíso School, que tem um contato, um diálogo muito grande com o Rio de Janeiro, né? Ela foi criada por 2 irmãos da família Silva, né? Que são muito envolvidos no Carnaval do Rio de Janeiro e trazem artistas do Brasil para Londres. Então, por exemplo, o samba enredo é em português, aí tem a tradução para o inglês. Né? Então, assim, os ingleses, os franceses, os caribenhos que participam da escola, eles aprendem o português através do samba. Então é muito interessante. Então as pessoas se apaixonam, né? E não só eles, viu? Porque nesse carnaval que eu fui para o Rio de Janeiro também para fazer pesquisa, né? Eu conheci um grupo de colombianos, né? A gente ficou super amigos, um pessoal muito bacana. E assim, você percebe que há essa paixão pelo português, pelo samba, e eles começam a aprender, né? E acabam sendo muito bons também em instrumentos, na dança. E a temática é sempre são questões internas da Inglaterra. Como a temática do nosso carnaval são problemas internos nossos. Não necessariamente. Não. Por exemplo, o ano de 2016, nós tivemos o samba enredo da Paraíso, foi o Milton Cunha, que é um carnavalesco famoso, né? Que é o que fala na Globo, né? Durante o carnaval. Sim. Só que eu percebi, inclusive eu coloquei isso, conversei bastante com o Henrique, que é o presidente da escola, que quando o tema não diz respeito exatamente ao povo inglês, o sucesso me parece que é menor. É menor. Né? Então, por exemplo, quando eles fizeram sobre o chá, né, foi um sucesso e a escola tem muito a ver com a questão lugar. inglesa, né? Exato. Entendi. Então, é uma coisa que eles têm pensado bastante, de associar um tema que tem a relação com a sociedade inglesa, mas que tem o ritmo. Então o carnaval deles tem o samba, está conectado ao samba. Tem também, né? Então você tem outros ritmos, né? A soca, por exemplo, mas tem 2 escolas de samba. Com enredo, com bateria. Nas ruas. E aí eles desfilam pelas ruas. Aberto. São só 2 escolas? Só 2 escolas. E dá um trabalho tremendo, porque são 9 horas de desfile, 5 no mínimo. 9 horas? Também com todas aquelas alegorias que nós temos aqui no Brasil? É menor. Né? Nós temos em torno de... as escolas saem com 3 ou 4 carros alegóricos, mas assim, um tamanho, uma proporção muito menor. Sim. Né? Porque a dificuldade logística para você transferir isso para as ruas, e as ruas de um bairro nobre em Londres, né? Que é Notting Hill, né? Então,
Só para você ter uma ideia, o pessoal da escola de samba tem um barracão em Waterloo, onde eles montam os carros alegóricos. Eles têm que sair no dia anterior, de madrugada, transportar isso para Notting Hill, deixar ali perto de onde vai ser o desfile. Nossa, dá trabalho. Então, assim, é um trabalho realmente de quem é apaixonado. Né? Quer toda uma logística para isso, né? Para a cidade. Mas uma coisa interessante, Maurício, que você falou, quer dizer, e quem é que banca esse carnaval? Sim. Né? Quer dizer, quem banca isso é a própria Inglaterra, o Arts Council. O governo inglês? O governo inglês. O governo inglês dá em torno de 60 mil libras por ano, e isso possibilita que a escola, obviamente ela também faz shows, sim, ela faz aulas de samba, de outras tá. formas também. Mas a Como grande Brasil, ajuda vem do governo inglês. Também, né? E é interessante porque você perguntou, e essa visão, né? Sim. Como é que fica? Como é que eles nos veem, né? Como é que vê o carnaval, né? Então, assim, o carnaval para alguns é muito bem visto, para outros mal visto. Tá. Existe uma parcela que vê isso mesmo, né? Essa coisa da mulher, né? Da superexposição. Mas as pessoas que são envolvidas com a escola, né? Elas são apaixonadas, elas saem de Londres, elas saem da França, né? Para vir para o Rio de Janeiro todo ano para tocar, para aprender e para transmitir para os seus alunos. Então, eu conheci um canadense que montou uma escola de samba no Canadá. Que bacana. Eu já tinha conhecido um francês que tem uma escola em Paris, que traz todo ano os alunos para cá. Esse pessoal da Colômbia, que constrói instrumentos, inclusive. Gente da Argentina, que acaba virando exportador de instrumentos e faz esse diálogo também com a Argentina. Então, assim, você tem carnaval no mundo inteiro. Tá. No Japão, você tem 28 escolas de samba. 28 escolas de samba? 28 escolas de samba. Você tem escola de samba na Rússia, você tem escola de samba na China. Então é errado pensar essa ideia de que o carnaval no Brasil nos vende uma imagem de sei lá, festeiros, sem compromisso. Não é? É errado pensar isso. Eu acho que não é errado. Eu acho que nós somos isso também. Sim. Né? Eu acho que nós somos muito bons de festa. Nós somos festeiros, sim. Eu acho que nós levamos uma imagem de alegria, de reverência também. Tá. Né? Mas nós não somos só isso. Porque para você levar essa festa ou para Notting Hill, ou para Sapucaí, para qualquer lugar, para Uruguaiana, para o Sambódromo de São Paulo, você tem que ter muita seriedade, você tem que ter uma organização. Uma brincadeira, né? Quer dizer, na Sapucaí são 4 mil pessoas coordenadas e contando e cantando uma história. Quer dizer, isso, para você conseguir isso de forma harmônica, não é fácil. Eu imagino. E aí, quando você vê, quer dizer, se lá em Notting Hill, que você tem 2 escolas, dá um trabalho, toda uma estratégia, uma logística para montar isso, imagina no Brasil, que é uma coisa monstruosa, como se o maior espetáculo da Terra. Talvez se nós tivéssemos menos violência, né, menos desigualdade e, consequentemente, menos violência, talvez o carnaval atraísse mais gente, nosso turismo fosse reforçado. Porque acho que tem muita gente que quer vir aqui assistir e fica um pouco preocupado com a questão da violência que acho que... Principalmente nesses 2 últimos anos. Nos últimos anos a coisa cresceu, né? Cresceu. Fabiana, é uma pena o tempo passar, tem muito mais coisa para falar aqui. Eu acho que, infelizmente, um programa só é pouco para dizer tudo isso. Tem outras coisas que você poderia contar do seu livro, né? Falar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho mais desse seu pós-doc, como é que se deu. Mas eu acho que vamos voltar aqui uma outra hora, né? Espero que dê certo. E, infelizmente, chegamos ao fim. Você quer dizer alguma coisa para encerrar? Você quer passar algum recado? Eu acho que uma coisa que outro dia uma amiga falou, a gente estava conversando, né? E a gente comentando exatamente dessa questão de como foi o carnaval e a difusão dele pelo mundo, que talvez a saída seja realmente a arte. Talvez a nossa grande saída seja a arte. Nosso diferencial. O nosso diferencial. E o carnaval, principalmente. Saber usar isso. O carnaval, a música, a nossa cultura. Eu acho que é por aí talvez que a mudança aconteça. Que bom, ótimo. É isso que eu acredito. Muito bem. Pessoal, o programa está chegando ao fim, infelizmente, passa muito rápido, o que é bom. E eu agradeço a presença da professora Fabiana Lopes da Cunha. Você pode acompanhar nossos programas pelo nosso site, da GRP TV, e nas redes sociais. Voltaremos na próxima semana. Um grande abraço.